Olá, sou o professor Adilson, do Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal de Santa Catarina, e hoje vou apresentar para vocês extração de dados para aplicação de estudos métricos da informação. A gente vai realizar a extração de dados de uma base de dados organizada e estruturada, que é o Web of Science, e a partir dessa base de dados a gente vai fazer a extração como uma forma de mineração de dados e iremos armazenar essa informação dentro de uma planilha em Excel, um ambiente operacional de Excel, para posteriormente realizarmos aplicações métricas, que serão nas nossas próximas aulas, aplicação de lei de Bradford, lei de Lotka, lei de Zipf e outros tipos de análise que podem ser feitos a partir desses dados. Como contexto, a gente acessou uma base de dados estruturada, que é o Web of Science, que eu acessei por VPN a partir da portal de periódicos da CAPES da Universidade Federal de Santa Catarina, no qual, dentro dessa base de dados, eu posso realizar N tipos de buscas. Eu vou realizar uma busca, que eu já realizei antes, mas é só para seguir um modelo, com o termo saúde mental, entre aspas, em inglês, e eu selecionei o campo tópico, porque esse campo me dá a opção de buscar a mesma estratégia em três campos distintos, no título, na palavra-chave e no resumo. Também selecionei um período específico, que foi de 2013 a 2017, mas claro, se o período de vocês é mais largo ou mais curto, basta selecionar esse intervalo. E realizei uma estratégia de busca pelas principais bases de dados, selecionando somente as três primeiras, que é a Science Citation Index, Social Science Citation Index e Arts and Humanities Citation Index. E desabilitei as outras três bases de dados. A partir disso, eu realizei a busca, no qual vieram 58.432 registros. Eu posso trabalhar com esses 58.000 registros, não tem problema, mas eu posso também fazer refinamentos desses dados. Essa base ela já me deixa fazer uma mineração de dados diretamente nela. Então, por exemplo, se eu quiser somente trabalhos que são de acesso aberto, basta clicar no ícone de acesso aberto e pedir para refinar. Que aí, claro, automaticamente o que vai ficar replicado dentro dessa base são só os 23.783 registros. E claro, se eu precisar recortar um pouco desse período, eu também posso fazê-lo. Da mesma forma, como eu posso selecionar mais opções de sub-áreas que estão indexadas dentro da Web of Science, que a gente vai chamar aqui dentro de categorias do Web of Science, que são sub-áreas. Na verdade, eu já fiz um recorte e eu selecionei todas as sub-áreas que trabalham com psicologia. Feito isso, selecionando todos, eu vou selecionar só alguns para a gente ter uma ideia, tudo bem? E peço para dar um refinar. Ele vai condensar essa informação em somente nessas três subcategorias. E claro, automaticamente reduziu bastante o meu universo. Então, esse é um dos primeiros processos. Claro que eu não preciso pegar só subcategorias da Web of Science. Eu posso pegar vários outros contextos. Eu posso pegar somente artigos e refinar. Eu posso pegar avaliações por instituições e refinar. Também por agência financiadora. Ou seja, existe um leque de opções aqui dentro que eu posso fazer o refinamento que antecede a minha finalização de dados. Outra coisa que é possível se fazer aqui dentro é exportar os dados. Então eu tenho várias formas de exportar. Se eu tiver alguns programas específicos como EndNote, InCity,
Programas que vão conseguir ler automaticamente os formatos que aqui dentro estão, eu posso simplesmente baixar por esse formato. Porém, no nosso caso, acreditamos que as pessoas que vão querer fazer uso desses recursos, eles não têm condições financeiras de pagar por isso. Então a gente tem um modo caseiro de se analisar tudo isso, que seria entrar por outros formatos de arquivo e a gente fazer a exportação de 500 em 500 registros. Ou seja, se eu tiver 5.000 registros, eu vou baixar do 1 ao 500, depois eu vou baixar do 501 ao 1000, na sequência do 1001 ao 1500 e assim sucessivamente, de 500 em 500, até chegarmos nos 5.723 registros. Então, no nosso caso aqui, a gente só vai exportar os 500 primeiros só para termos uma ideia de como que eu faço a exportação desses dados. E claro, eu posso selecionar somente autor, título e fonte, autor, título, fonte e resumo, registro completo, ou ter o registro completo mais as referências citadas. Eu prefiro sempre exportar essa última opção, porque se eu precisar de algum dado depois, eu já tenho recuperado. E o formato que eu vou exportar, como o meu computador ele é o Windows, no caso é o Windows 8, e especificamente é o formato mais adequado para trabalhar com Excel aqui dentro, eu vou exportar esses dados como separador por tabulação Win. Mas claro, se eu tivesse um computador, um Macintosh, eu poderia exportar para o formato específico dele. E claro, se eu for trabalhar com voz vídeo, eu poderia exportar ele sem formato, texto sem formatação. E claro, se eu tiver alguns programas específicos, eu poderia baixar em outros formatos também. Mas no nosso caso, a gente vai trabalhar com formato Windows. Automaticamente feito isso, eu começo a realizar o processo de exportação e ele vai automaticamente criar uma pasta chamada SaveDrec e provavelmente, como eu já baixei mais de um documento nesse dia, ele vai me enumerar como SaveDrex 2. E abrindo esse registro, ele vai me mostrar qual é o formato que ele vai estar sendo confeccionado. Se ele vir com essa especificação que estamos mostrando, é a especificação mais adequada. No caso, seleciona tudo, copia. Como eu já tenho um Excel aberto, eu só vou explicar para vocês aqui numa nova planilha como que é feita a exportação. Bem simples. A vantagem desse sistema, a vantagem de tudo isso, de exportar dessa forma, é que se algum campo eu tenho ele nulo, sem valores e sem qualquer definição de autoridade, título ou o que seja, ele vai me apresentar vazio. Então é uma base de dados estruturada. No caso, eu realizei uma busca por saúde mental em inglês. E no meu caso eu fiz uma seleção de várias bases de dados de várias categorias e consegui recuperar 12.371 registros. Por quê? Porque a minha primeira linha ela é um rótulo de linha. Feito isso, eu tenho a primeira parte dos exercícios montados, que é a exportação desses dados, ok? Para a próxima videoaula, a gente vai aprender como tratar esses dados para a Lotica, para a Bradford e para a ZIF. Acredito que vão ser 3 novas videoaulas, visto que cada um deles me pede uma certa complexidade para poder apresentá-los, ok? Forte abraço e se puderem, fiquem em casa.